Estou bem nervoso já. Sejam bem-vindos ao podcast Descascar Laranjas, um podcast da JSD Barreiro. O meu nome é Afonso Calrito e como primeiro convidado temos o Bruno Vitorino, deputado da Assembleia da República, está no PSD já há muitos anos, já pertenceu à JSD. E vamos aqui falar um bocadinho, introduzir este podcast à malta da internet, não é? E dar a conhecer um bocadinho melhor também a JSD Barreiro, o PSD Barreiro e o PSD no geral. Portanto, o nosso objetivo é muito começar a englobar as pessoas do Barreiro e, posteriormente, as pessoas do país, não é? Porque é sempre bom ter o PSD na vanguarda da política nacional. Pronto. Bem-vindo. Se me permitires antes, só agradecer a confiança, agradecer-te a ti, Afonso, a confiança que depositaram em mim para ser o primeiro, não é? Portanto, vamos lá ver se corre bem. Não, eu acho que é o convidado indicado para ser o primeiro, porque eu acho que tu consegues fazer uma boa ponte entre a malta mais velha que já te conhece há muito tempo da política e a malta mais nova que olha para ti como um exemplo que neste momento estás na Assembleia. Começa logo com esse elogio, não é? Que eu me Isto identifico muito é com a para malta ficares mais nervoso. velha, Não fica sei. já sublinhado mais Não, mas velho. não sei se ficas nervoso ou não com elogios, mas já tens aqui um. Pronto. Eu queria arrancar esta entrevista, ou este podcast, este episódio. Eu queria falar um bocado de como é que começaste na política, como é que surgiu esse gosto, quando é que entraste na JSD e no PSD, e queria que falasse um bocadinho do percurso que tiveste até hoje como deputado, que já são uns aninhos como deputado, não é? Certo. Eu despertei um bocadinho para a política por razões familiares. Venho de uma família de pessoas que estiveram sempre ligadas à vida política, à vida pública, embora uma família um bocadinho mais à esquerda. Identifico-me. Como exemplo, a minha mãe foi deputada à Assembleia Constituinte, mas pelo Partido Socialista. O meu avô era socialista, tinha um tio meu que era do Partido Comunista Português, portanto, uma pessoa muito ativa dentro do PCP e, portanto, sempre vim de um meio muito político. Portanto, era normal e habitual ouvir à mesa, enquanto ainda miúdo, falar de questões políticas, falar dos temas do dia-a-dia que tinham a ver com a nossa sociedade, dos temas da atualidade. Tenho histórias, algumas imagens que ainda me lembro, outras que são só histórias, em relação à questão do 25 de Abril, todos os momentos conturbados que a minha mãe atravessou enquanto deputada na Assembleia Constituinte, do cerco à Assembleia Constituinte, das barricadas que existiam nas estradas e dela, por exemplo, com medo, porque ela era socialista na altura, portanto não era muito bem vista pelas forças maioritárias nesta zona, e foi-me pôr a mim ao Alentejo, a casa dos avós, ao meu irmão à Arruda dos Vinhos, a casa de outros avós, porque considerava que a família estava em perigo, porque havia ameaças, havia agressões, pronto, foram episódios muito conturbados na altura. E eu fui marcado e fui crescendo depois dessa altura, não é? Nessa altura ainda tinha 4 anos, portanto não tenho a memória viva desses tempos, mas tenho dos tempos posteriores e alguns ainda mais quentes, não tão quentes quanto esses tempos, mas mais quentes. E portanto fui vivendo e fui crescendo dentro desse ambiente familiar. Uma coisa que eu aprendi mais tarde, claro, aqui já a partir dos, 12, 13, 14 anos, quando comecei a ganhar uma consciência crítica diferente sobre os assuntos, foi a respeitar as diferenças. Nós estávamos à mesa, a família era muito diferente, muito heterogénea ao nível das diferentes ideologias, partidos políticos de cada um, mas discutíamos, cada um dizia o que tinha a dizer, mas depois continuávamos a ser família e continuávamos sem prejuízo. Às vezes a minha tia levantava-se em discussão com o meu pai, que também se levantava da mesa e ficavam ali chateados durante uns tempos e depois uns minutos e aquilo passava e voltávamos a... Portanto, habituei-me a crescer num ambiente político, mas num ambiente onde se respeitavam as diferenças. E essa é uma grande diferença em relação aos dias de hoje, onde eu acho que cada vez mais se tende a ir para os extremos e a não respeitar as diferenças. Não é? É normal que as pessoas possam ter opiniões diferentes, têm de aprender, isso é a democracia, a essência da democracia é essa mesmo, não é? Tendo uma família maioritariamente de esquerda ou totalmente de esquerda, em que momento é que tu percebeste que não era bem nesse espectro político que te identificava? Claro que essa abertura da tua família levou a vantagens em que tu podias pensar por ti próprio e, portanto, havia essa abertura para escolher, para fazer as tuas próprias escolhas. A partir de que momento é que achas que tu percebeste
ok, eu consigo aceitar as diferenças que tenho com os meus pais, com a tia e etc. Mas eu não me identifico com isto e começaste a virar mais à direita, digamos assim. Eu, com os meus pais, o meu pai também chegou a ser militante do Partido Socialista, cheguei a frequentar, miúdo, a sede do Partido Socialista aqui no Barreiro. Mas não posso dizer que é a idade de ter consciência, de poder dizer que lá estava por qualquer tipo de convicção. Quando comecei a despertar um bocadinho mais para a vida política mais ativa, foi quando comecei a fazer parte de associações de estudantes na Escola de Santo André, e comecei a ter, era um jovem mais empreendedor, eu gostava de fazer coisas, basicamente agora diz-se jovem empreendedor, sempre nomes mais finos para dizer as mesmas coisas, mas gostávamos de fazer coisas, era um grupo de malta que gostava de fazer coisas, juntámos, fazíamos associativismo através das associações de estudantes, e na altura não é como é hoje, onde a malta nova tem oferta para tudo e mais alguma coisa. Nós na altura, se queríamos que algo acontecesse, tínhamos de ser nós a fazer, a puxar pela imaginação, a puxar pela cabeça, a trabalhar, a organizar convívios, a organizar galas, a organizar festas, a organizar espaços e movimentos e momentos culturais, a organizar torneios desportivos, sei lá, tudo e mais alguma coisa que hoje se calhar pode aparecer mais naturalmente, até a oferta escolar da própria, organizada pela própria escola por professores, na altura éramos nós a fazê-lo. E comecei a ver, nessa altura, a querer fazer mais coisas, a despertar para aquilo também que era um bocadinho a vida da nossa sociedade, da nossa cidade, da nossa sociedade também, para aquilo que era o apoio que a Câmara Municipal na altura dava, ou a Junta de Freguesia dava, que nós íamos lá pedir, porque fazíamos mesmo coisas e não tínhamos direito a apoio de quase nada, e víamos outros que não faziam nada, mas tinham apoio porque eram da cor política, e isso fazia-me um bocado de confusão, e começámos a querer participar mais ativamente noutras coisas também que tinham a ver já com a freguesia, melhoramentos primeiro na escola e depois na freguesia, e foi por aí, de forma mais paulatina, com algumas injustiças pelo meio, que nós sentimos mesmo a injustiça do que era nós, mas nós fazemos muito mais do que os outros, porque é que não temos os mesmos direitos? E isso despertou mais para a vida também político-partidária, começámos a participar em algumas assembleias, mais nos órgãos autárquicos, para irmos lá reivindicar aquilo que eram os nossos interesses, as nossas ambições na altura. Género de ativismo. Sim, nos dias de hoje talvez seja isso. Tínhamos já causas ambientais verdadeiras, genuínas, não era só daquelas, não é, protestar contra a exploração de lítio através dos telemóveis cheios de baterias de lítio e essas coisas como se faz hoje, mas são todos ativistas, depois a seguir metade das pessoas nem têm noção do que é que ali estão a fazer. Eram coisas verdadeiramente sérias e sentidas, e foi um bocadinho a partir daí que despertei. A partir dos 14, 15 anos passei a participar mais na vida do PSD, e aos 16 anos, que era a idade que na altura se podia inscrever, inscrevi-me na JSD. E já muito ligado, mas comecei no associativismo na Escola Secundária de Santo André. E correspondeu às tuas expectativas? Encontraste um espaço em que, à semelhança do ambiente familiar, encontraste um espaço em que podias manifestar-te, dizer o que querias e haver uma discussão de ideias e assim? Sim, também, mas não só. Ou seja, achas que isso está melhor hoje? Ou se conseguires fazer um contraste, como é que consegues avaliar essa parte? Eu por acaso, acho que isto é de ciclos, de altos e baixos. Ou seja, acho que nessa altura, acho que as pessoas estavam mais dispostas e mais predispostas a discutir a política, a ideologia, ou a questão. Nós no PSD temos muito essa marca. Nós gostamos muito de ter aqui uma marca ideológica, mas aquilo que é a nossa essência, por isso é que somos o partido mais português de Portugal, porque não nascemos numa internacional socialista ou de movimentos e correntes internacionais, nascemos de facto do que era um partido interclassista, que nasce praticamente em todo o país ao mesmo tempo, que tem desde o pescador ao agricultor, ao médico, ao engenheiro, ao quadro superior, ou à pessoa mais simples e mais humilde, e que nasce com o objetivo de resolver o problema concreto das pessoas, não é? O desenvolvimento do nosso país, e portanto isso é uma marca que nós temos que nos distingue bastante dos outros. Há alguma marca ideológica, obviamente, mas essa não é a marca principal do PSD, e isso também me marcou a mim, ou seja, a discussão dos problemas concretos da nossa cidade, na altura, da freguesia, das questões que diziam mais respeito à juventude. Tive numa causa, poucos anos depois de entrar no JSD, que era lutámos muito pelo fim do serviço militar obrigatório, era uma causa
nacional na altura, porque eu cumpri o serviço militar obrigatório, fiz tropa no Regimento de Infantaria número 1 na Carregueira, onde estão atualmente os comandos. Portanto, tive quase um ano da minha vida que não estudei, não trabalhei, e portanto acabou por ser ali um ano que eu considerei na altura que era um ano perdido. Hoje, se calhar, penso um bocadinho diferente. Acho que há algumas coisas que o serviço militar ajudou e que hoje, porventura, faziam falta, não com o modelo que existia. Isso não defende esse modelo. Portanto, mas foi uma das causas que nós, na altura, defendemos. Mas há marca ideológica, mas há muito uma marca mais lógica, mais racional daquilo que é os problemas do dia-a-dia das pessoas, as injustiças, a correção das injustiças e o tentarmos ter uma sociedade que as pessoas sejam promovidas e reconhecidas pelo mérito, pela sua capacidade, pelo esforço e dedicação que metem nas coisas e não pelo fator C, não pela lógica partidária, que nós víamos muito isso na altura aqui no Barreiro em relação àquilo que eram as élites de então, que eram dominadas pelo Partido Comunista na altura, não é? E víamos isso como jovens, e víamos isso com a JCP, com aqueles elementos que eram da JCP, e portanto discutíamos muito também isso, não é? O que era o dia-a-dia da nossa cidade, e essa lógica da vida do associativismo juvenil, na altura estudantil primeiro e depois juvenil, também com as melhorias ao nível do sistema de ensino. Portanto, passei muito dessas coisas a nível quase de bairro ou de escola, mas depois a nível foi crescendo um bocadinho o interesse e a discussão dos temas também, a nível depois mais distrital ou mais nacional, de temas que têm a ver como este, o SMO, não é? Uma questão nacional que dizia respeito aos jovens todos na altura, a todos os jovens portugueses. E, portanto, havia uma discussão muito grande, muito profunda desses temas, que eu acho que houve depois aqui uma geração durante algum tempo que se foi perdendo essa lógica, as pessoas foram se afastando muito, principalmente os jovens, foram se afastando muito da vida política, e vejo que nos últimos tempos começa a haver um outro interesse. Acho que temos os extremos, não é? Aqueles que não querem saber nada disto, que não fazem a mínima ideia que é um partido político, mas depois há um conjunto já muito significativo de jovens que se acabam por interessar por estas matérias e com um conhecimento muito aprofundado dos temas, com uma marca muito grande daquilo que é uma linha ideológica, a discussão dos temas mais atuais, não é? Entretanto, depois entramos para a União Europeia, tivemos uma série de outros percursos, digamos assim. Os temas não são obrigatoriamente os mesmos daqueles que eu há 40 anos comecei a discutir, mas são outros, mas eu acho que há um interesse hoje e uma participação muito mais ativa. Não sei se as redes sociais tiveram, não é? E pessoas como tu, Afonso, e como outras pessoas que também, através das redes sociais, conseguem captar o seu público-alvo e trabalhar em rede, mas o que é facto é que hoje denoto que voltou a haver outro interesse por parte dos jovens. Sim, eu estava a ouvir falar e estava a identificar-me completamente, quer dizer, eu não me juntei ao PSD há muito tempo. Derivado do ano em que nasci, só apanhei dois governos de PSD, portanto o governo do Passos Coelho e agora este governo do Luís Montenegro. Mas quando me juntei ao PSD, reparei mesmo nisso, a falar ali com o Zé, quando me inscrevi, no dia em que me inscrevi, reparámos que tínhamos diferenças brutais em termos de ideologia, mas que de facto havia ali uma convergência e houve a abertura para me receber. E eu estava a ouvir a falar e identifico-me perfeitamente, porque foi assim que eu também escolhi o PSD, porque era ideologicamente o que me identificava mais, e descobri aqui um espaço em que consigo dar as minhas ideias, discutir as coisas, havendo essas diferenças. Certo. Estou falando um bocadinho mais à frente, como é que depois chegas a deputado, como é que encaras o trabalho de deputado, e puxando já um bocado mais para o presente, porque na prática fizeste isso a tua vida toda, ou muitos anos. Como é que encaras esse trabalho com muita responsabilidade? Fala um bocadinho sobre isso. Aos 12, 13 anos já andava aí a agitar bandeiras. Aos 14, 15 comecei a participar um bocadinho, ainda não como militante, mas a participar mais nas assembleias de secção, nas coisas que eu não podia ainda participar, mas já lá estava, ouvia, aprendia, passava muito do meu tempo na sede, lia o Povo Livre, que era o jornal na altura em papel que existia, e informava-me através de jornais locais daquilo que era a realidade do concelho. E, portanto, fiz esse percurso até ter sido eleito para aí com 28, 29 anos, deputado pela primeira vez. Portanto, parecendo que não, ainda tive cerca de 14, 15 anos
ligado a estas matérias e sem ter uma ligação política profissional. O deputado depois torna-se profissional, naturalmente, da política, se bem que eu procurei sempre ter outras atividades na minha vida, como continuo a ter agora, como empresário, numa pequena empresa familiar, mas que tem muita responsabilidade de pagar 7 salários ao final do mês e que nunca se atrasou sequer naquilo que são as suas obrigações, quer com as pessoas, quer com o Estado. Mas, portanto, não cheguei logo, não foi chegar à política e começar logo por cima, não. A primeira eleição que eu fui candidato foi a membro, fui eleito, votei em mim próprio. A primeira vez que votei numas eleições autárquicas e votei em mim próprio porque eu era candidato em terceiro lugar à Junta de Freguesia do Barreiro, à Assembleia de Freguesia do Barreiro, fui eleito para a Assembleia de Freguesia do Barreiro. Portanto, tive essa particularidade de ser dos poucos que a primeira vez que vota nele próprio, embora fossem mais outros órgãos na altura, tínhamos também a Câmara Municipal e a Assembleia Municipal, mas no caso da freguesia, não é? 3 boletins que votamos em termos autárquicos, votei em mim próprio. Portanto, foi um percurso grande de aprendizagem, também dentro do próprio partido, e em determinada altura, quem decidia. Eu depois cheguei a ser presidente da Comissão Política Distrital da JST aqui em Setúbal e foi nessa altura que dei um bocadinho mais nas vistas por posições públicas sobre a luta contra a co-incineração de resíduos perigosos na Serra da Arrábida, na cimenteira da Cécil, que era o problema que tínhamos efetivamente aqui a nível local e outras causas mais sociais, digamos assim, neste caso também ambientais, e que dei um bocadinho mais nas vistas e foi nessa altura que quem decidiu convidar-me. Fui indicado pela estrutura e depois as cúpulas do partido, isto é um processo complexo que passa por vários crivos, acabaram por me indicar para um lugar elegível e os eleitores acabaram por me eleger enquanto deputado, mas foi um longo trajeto até lá. Depois fui eleito durante alguns anos, tenho já um conjunto significativo de anos enquanto eleito, comecei muito ligado aos problemas locais / distritais. Acho que a política também se tem de fazer mesmo a este nível de proximidade. Nós não temos os círculos uninominais que, na teoria, aproximam os eleitores dos eleitos. Isso é a teoria que existe em termos políticos, que devíamos ir como o sistema inglês, de círculos uninominais, para aproximar mais os eleitores, para saberem quem é o seu deputado. Eu acho que aqui, se os deputados quiserem ser conhecidos dos seus eleitores, são conhecidos, têm de trabalhar para isso, claro. Têm de estar disponíveis para ir às EPSS, para ir às escolas, para conhecer os problemas dos diferentes concelhos, no caso do Distrito de Setúbal, dos 3 concelhos que fazem parte do Distrito, e estarem disponíveis sempre que são contactados ou serem proativos nos problemas. Ainda há pouco tempo vim da Lagoa de Albufeira com a Sra. Ministra do Ambiente, pessoa com a qual já tinha falado várias vezes antes, precisamente por causa do problema da abertura da lagoa, que correu mal. Porquê? Porque o processo atrasou. Ao não se abrir a lagoa ao mar, até pioras, começámos a ter um problema com a qualidade das águas da lagoa, começou a ter problemas com biodiversidade, morte, etc, etc. E, portanto, isso é proximidade, é conhecer os problemas. Falei com muitas pessoas de lá, do concelho de Sesimbra, particularmente ali daquela zona, e tentei fazer interligação. É também este o trabalho do deputado, alertar os governantes para os problemas que existem e depois ajudar a resolvê-los. E esse está encaminhado, porque não só a lagoa foi aberta 3 vezes este ano para garantir que a qualidade das águas este ano ficava boa, como tivemos a possibilidade de ter a Sra. Ministra a anunciar uma candidatura de 1.700.000 euros para fazer uma intervenção grande de desassoreamento da lagoa para o ano. Esperemos que se o concurso correr bem, que seja feito ainda antes da época balnear, para salvaguardar a biodiversidade e todas as atividades económicas que ali se vivem da atividade na lagoa e em volta, a questão do turismo, da praia, etc, etc. Portanto, isto é proximidade, não é? E eu aprendi muito assim que entrei para a Assembleia da República, talvez também por ter sido vereador já durante alguns mandatos aqui no Barreiro, ter essa particularidade de fazer política junto às pessoas. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que ainda falta muito essa proximidade dos deputados às pessoas. Eu ainda sinto alguma distância, mas isto é uma opinião pessoal, ainda sinto alguma distância do povo, entre aspas, para os deputados. Portanto, eu acho que é um bom trabalho da tua parte. Há para todos os gostos. Há deputados que trabalham muito, há uns que não fazem nada, é assim, como em todo o lado.
há gente que está sempre disponível para ajudar a resolver problemas, à primeira questão, são os primeiros a ir ao hospital, ver o que é que se passa, porque saiu uma notícia a dizer que há um serviço que pode encerrar, pedem logo reunião à administração, vão reunir com utentes, e há outros que não querem saber dessas questões e que têm outra forma, não é? de estar na vida política e na vida pública e que acabam por não ter... Portanto, mas há de tudo e há muitos que fazem muito esse trabalho. Há uns que utilizam muito bem as redes sociais e outros que utilizam mal, e isso também é uma forma de chegar às pessoas, embora essa parte normalmente é quase só de um lado, porque depois a interação, quer dizer, feita por assessores não tem a mesma claro. Importância que tem feita pelo próprio, com conhecimento real e com os problemas concretos que lhe são colocados, a depois terem sequência, que isso também é importante. Não é? Claro, e as redes sociais também dá abertura a que só se responda ao que se quer, portanto não há um debate de ideias, muitas vezes. Certo. Portanto, mas são importantes na divulgação do trabalho e eu só percebi isso, por exemplo, aqui a nível local, tarde demais, porque eu já não sou desta geração do uso normal não é, das redes sociais, onde se torna uma extensão quase do braço, não é? Acaba por ser uma coisa normal, está lá sempre o telemóvel e que o telemóvel faz tudo. Eu não sou dessa geração, sou da geração de ir para o terreno, de ir ao comércio local, de falar com as pessoas nos mercados, de ir aos problemas dos bairros, nas aulas, no Barreiro, etc. Eu sou desse tempo, não é? E continuo a fazer também política assim. É a política que eu gosto de fazer com as pessoas. Que depois, muitas vezes, tinha muitas palmadinhas nas costas, reconhecia o meu trabalho, mesmo os adversários políticos, depois a cruzinha é que faltava no momento certo, mas isso é aí é mais difícil. E eu tenho aqui um dado interessante, quer dizer, vou deixar para o teu critério se é interessante ou não. Tu, 2 das legislaturas em que foste eleito são a seguir a 2 bancarrotas, portanto, a seguir à bancarrota do Guterres, na altura em 2001, não tenho presente o ano, e depois a seguir ao Sócrates também apanhas a primeira legislatura, quer dizer, nas 2 legislaturas do Sócrates tu estás na primeira e depois estás na do Passos a seguir à bancarrota. Certo. E o dado interessante era isso, que é, tu apanhas 2 legislaturas como trabalho de deputado a seguir a bancarrotas e um país de pantanas, se é que se pode usar esta palavra. Sim, como é que encaraste esses desafios? Se foi mais difícil, se foi até mais fácil, porque conseguias, lá está, fazer essa política de proximidade e vias mesmo a realidade das pessoas? Fala-me um pouco sobre isso. Eu diria que os momentos diferentes são quando somos oposição ou quando somos governo. Não é? Um deputado do partido do governo está um bocadinho mais limitado na sua ação, porque é preciso coordenar muito mais o discurso, a estratégia, estar a depender daquilo que é a posição oficial, às vezes, do governo, para não haver vozes dissonantes dentro da bancada parlamentar e, portanto, é mais complicado nessa altura do que alguém da oposição, que muitas vezes os problemas vão surgindo e com o PS surgem sempre muitos problemas, estamos muito habituados a isso e as heranças então são pesadíssimas para os governos seguintes, são a nível financeiro, mas são também muitas vezes a nível de valores, ao nível social, ao nível de funcionamento dos serviços, ao nível do não funcionamento dos serviços, ao nível do Estado a que chegaram determinados serviços públicos em Portugal depois da saída, agora, do António Costa, não falaste, mas deste governo mais recente, mas é um desastre completo, não é? E é a sociedade que sofre quando as políticas são mal feitas e quando é tudo pós-show-off, mas os problemas concretos ficam e perduram, porque um problema que é herdado por um governo, agora das falhas no sistema prisional, agora com este episódio mais recente que tivemos. Quer dizer, então é a responsabilidade de um governo que está cá há 3, 4 meses, ou é um problema de falhas estruturais que vêm de trás e que durante não sei quantos anos não foram colmatadas essas mesmas falhas. O mesmo em relação aos governos anteriores, não é? E aos problemas que o Sócrates deixou, para além do problema da duplicação daquilo que era a dívida pública, que é hipotecar completamente as gerações, que as pessoas não têm essa noção de qual é o peso da dívida hoje em dia, qualquer que seja o governo, de quanto é que todos os anos no Orçamento de Estado tem de estar previsto só para pagar ou amortizar dívida, e, portanto, que podia ser dinheiro, se tivesse sido bem gerido no passado, podia ser canalizado para outras coisas que dessem mais qualidade de vida às pessoas, e isso foi herança, principalmente, de José Sócrates e desses tempos, e o problema, na minha opinião, também agora do António Costa, mas muito também do José Sócrates, o problema da forma como as pessoas encaram a vida política, que tem a ver com a crise de valores.
onde parece que a banalização dos problemas e das suspeitas de corrupção, os problemas que existiam de compadrio e de clientelismo familiar e partidário, isso deixa uma mancha na política e isso afasta de facto as pessoas da política. Isso faz com que as são pessoas todos iguais, não é? Exatamente, faz com que as pessoas tendam a dizer isso mesmo, são todos iguais, porque só se falava disso, a comunicação social só falava disso. Porquê? Porque de facto havia tantos casos, eram os escândalos que existiam, que era impossível não se falar nisso, e a comunicação social depois adora, não é? E isso muitas vezes faz uma coisa grande de uma coisa que é pequenina, se estivermos sempre a alimentar com problemas de justiça, de ex-ministros, de ex-primeiro-ministros, de suspeitas disto, de que crimes depois que prescrevem, porque isto depois fica durante anos. As pessoas já saíram das funções públicas, mas continua-se a falar nisso. E aquela sensação de podridão, e lá está na vida política, e não são todos iguais, e nessa lógica de generalização, não ajuda nada. E, portanto, é mais uma herança que ficou, não é? Não, quando apresentaste o tema não falaste disso, mas eu acho que esta é até mais grave, porque é a crise de valores que fica e aquilo que é o descrédito das pessoas em relação às instituições e à política em geral. Não é? E até ao próprio sistema democrático, como um sistema imperfeito, que muitas pessoas se aproveitam do mesmo, mas de facto continua a ser um sistema dentro dos menos perfeitos, o mais perfeito de todos, não é? Comparando com os outros, continua a preferir a democracia, apesar de todos estes problemas. Mantendo aqui no governo, queria que fizesse uma avaliação portanto, de março a setembro, são 4 meses? Não, estou a contar mal. Não, estás a contar bem porque não foi em março, as eleições foram 10 de março, mas a tomada de posse depois. Pronto, acaba por ser no início. queria que avaliasse um bocado destes 4 meses de governo. E podemos abrir aqui uma discussão de medidas que foram criadas ou não. Portanto, queria que fizesse primeiro uma avaliação geral e depois conversa puxa conversa. Não é? Eu acho que o Luís Montenegro tem surpreendido pela positiva. Eu acho que, do ponto de vista global, há essa percepção que ele veio como uma pessoa séria, que quer fazer acontecer, que está preocupado efetivamente com os problemas concretos das pessoas, que não está para alimentar as politiquices que lhe são criadas num Parlamento que é, chamemos-lhe, hostil, que já assistiu várias vezes no Parlamento a coligações negativas de extremos que, à partida, diziam que não gostavam muito um do outro, mas que se conseguem coligar por diversas vezes, o Chega e o Partido Socialista, que aprovam diversas medidas que têm impactos orçamentais brutais e que não fazem parte daquilo que são as prioridades do Governo e que vão impedir que o Governo depois venha a concretizar outras, porque os recursos não são infinitos. E acho que, apesar de tudo isto e de ser muito difícil de governar com estas condições do ponto de vista parlamentar, acho que o Luís Montenegro tem estado à altura daquilo que são os seus desafios. Acho que tem surpreendido muita gente pela positiva. A mim não me tem surpreendido porque eu já o conhecia, já tinha trabalhado de perto com ele, fui deputado enquanto ele foi líder parlamentar em momentos difíceis, com Pedro Passos Coelho como primeiro-ministro, onde nós tínhamos um desígnio que era salvar Portugal, tirar de cá a Troika, resolver parte dos problemas financeiros e dos problemas que o Partido Socialista deixou como herança, porque foram eles que assinaram o memorando de entendimento da Troika, foram eles que levaram o país à falência, foram eles que deixaram o país, se não fosse a Troika, a investir, a pôr os 78 mil milhões na altura. No mês seguinte, Portugal não honrava os compromissos com os salários dos funcionários públicos, com os reformados, porque não tinha dinheiro para honrar aquilo que eram os compromissos do Estado. Portanto, foi desta forma que, numa situação de pré-bancarrota, que não chegou a ser bancarrota, porque fazemos parte da União Europeia, fazemos parte de um sistema que tivemos um conjunto de outras entidades a ajudarem-nos. E depois com os compromissos que, na altura, ficaram assinados no memorando de entendimento, que foram motivados por aqueles que levaram o país à ruína, e cujos termos, memorando de entendimento, foram assinados pelo Partido Socialista. Não é? E, portanto, nós tivemos para arrumar a casa. Não foi fácil e foi preciso ter alguém também no governo, um conjunto de pessoas corajosas, mas também à frente do grupo parlamentar na altura, uma pessoa que teve muita coragem e muita capacidade. E, portanto, eu já o conhecia dessa altura e, portanto, a mim não me surpreende. Como conhecia um conjunto já desse tempo, e até antes, um conjunto de ministros, como Miguel Pinto Luz, Pedro Duarte e outros com os quais trabalhei também de perto, alguns também na JSD,
e que eu sabia que as coisas iam correr bem e que têm feito um trabalho, acho eu, na resolução de problemas concretos herdados, mas também já dos primeiros passos daquilo que é um programa que nós queremos executar. Um programa de justiça social, um programa de um país que tenha crescimento económico, porque a esquerda pensa muito que nós podemos distribuir a riqueza que não criamos, mas não podemos. Nós não podemos continuar a endividar-nos, não é? E é com esse dinheiro que vamos fazer justiça social e que vamos fazer política do ponto de vista social e que vamos reforçar o Serviço Nacional de Saúde e dar melhores condições nos hospitais, nos centros de saúde ou na educação, melhor condição para formar melhor as novas gerações. Não é. É com condições do ponto de vista económico. Portanto, só um país estável, forte do ponto de vista económico é que terá condições para se desenvolver. E é isso que eu acho que estão a ser lançadas também as bases para que uma economia possa ser mais sólida, mais forte, para criar essas bases depois para podermos executar efetivamente o nosso programa. Mas também na resolução de problemas concretos que vinham de antes, criando alguma paz social que permita que o país avance. Nós temos problemas sérios de criminalidade. De 2021 a 2023, a criminalidade, portanto, as políticas de esquerda normalmente dão nisto, já tinham acontecido o mesmo, são muito permissivas em relação a determinadas coisas que se vão passando, são qualquer coisa, qualquer problema que existia, quase que os polícias é que eram presos entre aspas, mas eram atrocidades pelo poder político em termos de opinião pública, muitas vezes na comunicação social, era logo aberto inquérito, quer dizer, e os bandidos coitadinhos tinham sempre, nunca ninguém pensava nem nos polícias, nem nas vítimas, não, era sempre coitadinhos das pessoas, houve sempre excesso do ponto de vista policial, houve excesso e nós temos que controlar esse excesso, quer dizer, e o discurso era completamente absurdo quando nós víamos o crime aumentar, e portanto foi importante criar agora condições com as forças de segurança, neste acordo histórico que foi feito, onde as forças de segurança teve o maior aumento, não é? E tanto tem o graduado, como teve o agente, ou o guarda da GNR, que começou agora funções. Um aumento do ponto de vista salarial significativo e um reconhecimento público daquilo que é o seu trabalho concreto, a importância do seu trabalho e voltar a dar autoridade às forças de autoridade, que têm de exercer essa autoridade em nosso nome, para nós nos podermos sentir mais seguros. E, portanto, acho que isso foi integrante e foi importante e emblemático. Resolver o problema que se arrastava há muito tempo da instabilidade nas escolas. Acho que foi muito importante resolver o problema do tempo, da contagem do tempo de serviço dos professores. Nós temos de dar estabilidade às escolas para poder reforçar a qualidade também do ensino. Era impossível de outra maneira. E um conjunto de outras medidas, uma também para mim emblemática, que tem a ver com a defesa nacional, com os aumentos aos combatentes. Nós temos um problema aos atuais efetivos das Forças Armadas e àqueles que venham a aderir às Forças Armadas. É muito importante. Nós temos o número mais baixo de sempre de efetivos nos 3 ramos das Forças Armadas e precisamos ter Forças Armadas fortes. Há uma fraca percepção da opinião pública em relação a essas matérias, à importância que têm as Forças Armadas num país, mas se queremos soberania, se queremos ser soberanos, se queremos mandar em nós próprios, e nós, não é só Portugal, é a Europa como um todo, nós temos ameaças que são reais, temos guerra no continente europeu, temos ameaças híbridas, temos terrorismo, temos um conjunto de coisas e, portanto, é importante começar também a dar esse sinal. E nós demos esse sinal. E demos um outro sinal de reconhecimento aos antigos combatentes, que acho que também foi muito relevante. Eu acho que a grande diferença deste governo para os anteriores é que Luís Montenegro chegou, trabalhou, não falou muito, ou seja, não houve muito show-off, não houve promessas assim descabidas, e conseguiu atacar logo, entre aspas, os problemas que estavam a acontecer naquele momento. Eu tenho aqui outra medida, que é, por exemplo, a questão da habitação para os jovens, da ajuda à compra da primeira casa. Eu acho que são tudo coisas que, se formos a analisar, ainda não é o suficiente para resolver todos os problemas, mas é um começo. Já houve esse passo, uma medida com pés e cabeça, quer dizer, uma coisa bem estruturada. Certo. E eu acho que é essa a grande diferença deste governo de Luís Montenegro para, por exemplo, o governo de António Costa, que prometia mudos e fundos e depois não acontecia. São medidas que estavam previstas no programa eleitoral do PSD, da AD, fomos em coligação, portanto, foram prometidas e foram cumpridas, e em pouco tempo.
E acho que isso é que é assinalável. Certo, e acho que é esse o esta dos reconhecimento que as pessoas professores também, dão. esta dos professores também era mais um compromisso reposição, que foi chamemos-lhe promessa, chamemos compromisso, o que é facto é que foi cumprido em muito pouco tempo. Acho que é esse o reconhecimento que as pessoas dão a Luís Montenegro e ao Governo em geral, porque o trabalho é feito em conjunto. Sim, e um conjunto de outras matérias também importantes aqui para o Distrito. Estou a pensar na questão da alta velocidade, a decisão sobre a localização do aeroporto, finalmente decidir alguém com base... assina um papel, não é? Alguém decide, Finalmente alguém que diga, não, é mesmo para fazer e vamos mesmo começar as negociações com a ANA, portanto, enquanto gestora dos aeroportos, com este objetivo assim, desta forma, e mais um conjunto, realçava também nesta área das infraestruturas o anúncio que já foi feito, e portanto, se já foi feito o anúncio, é mesmo para fazer rapidamente do passe ferroviário, por 20 euros as pessoas poderem viajar no país inteiro, na nossa ferrovia, uma valorização do transporte público, nomeadamente do ferroviário, como aquele que também tem menos impactos ambientais. E uma medida nossa, que vai ser executada, e um conjunto de outras que têm a ver com a questão da baixa dos impostos, para quem paga impostos, que é quem trabalha. Quem paga impostos é quem trabalha, são as pequenas e médias empresas que são a grande parte do tecido empresarial em Portugal, são pequenas e médias empresas, portanto, umas mesmo muito pequeninas e que são asfixiadas em impostos e, portanto, haver também aí um caminhar no sentido de baixar os impostos às empresas e às pessoas também, porque a classe média em Portugal paga muitos impostos. E não temos de ter um país que considera que quer o jovem, quer o menos jovem, rico por ganhar mais de 1.000 ou 1.200 ou 1.300 ou 1.400 euros. E é tratado dessa forma, é tratado em termos fiscais e é tratado depois nesse tipo de apoios que o Estado pode ou não pode dar, que normalmente não tem direito a nada. E quando vamos a ver, com a carga fiscal que tem em cima, com os apoios que não têm, quando comparado com outros que têm os apoios, se calhar sobra-lhes menos dinheiro ao final do mês. E são aqueles que mais contribuem para que efetivamente o país ande para a frente, são aqueles que trabalham no dia-a-dia para que isso possa acontecer. E, portanto, acho que também por aí, ao nível do reforço das medidas para os jovens e para a classe média, acho que também este Governo tem tentado reforçar um conjunto de medidas que vão nesse caminho, de tentar termos aqui uma classe média que seja tratada como classe média e não como ricos a partir de um determinado patamar. Só porque trabalham, porque vivem do seu trabalho, não é? E do seu salário. Acho que isso não faz sentido e nós tínhamos um Estado muito à esquerda que via muito e que ainda hoje vê. Aliás, temos essa discussão, por exemplo, no IRS jovem, que o Governo também apresentou como uma medida que ajude a fixar também os jovens mais qualificados e que possam ter um salário um bocadinho acima do que é a média, porque a média é de facto muito baixa e a lógica da esquerda é taxar, para que todos sejam igualados, não é? Por baixo, nivelados por baixo. Enfim. Fazendo aqui uma transição para falarmos do Barreiro, um bocadinho do Barreiro. O Barreiro é uma terra tradicionalmente comunista. Nos últimos anos virou um bocadinho para o PS, mas eu acho que, isto é a minha opinião pessoal, foi um bocado por cansaço. As pessoas viram que o Barreiro já estava estagnado há muitos anos e encontraram, neste caso no Frederico Rosa, o presidente ideal para quem votou nele. Como é que tu consegues explicar a ausência prolongada do PSD em cargos públicos? Portanto, nos últimos 8 anos não houve um vereador do PSD. Nos últimos 4. 4? É só 4. Neste mandato. Sim, desculpa, sim. Ou seja, como é que tu explicas esse, diria, desaparecimento do PSD no Barreiro, apesar de, e isto é uma à parte, a JST de Barreiro está a fazer um grande trabalho e estamos com muita gente. Portanto, como é que consegues explicar o PSD não conseguir ter impacto nas políticas barreirenses? O PSD durante muitos anos teve representantes, não teve desde sempre, ao nível de... Portanto, no 25 de Abril, houve ali umas eleições logo a seguir ao 25 de Abril que o PSD não teve representante, depois tem representantes a partir ali da década de 80. Nós, ao nível do Barreiro, eu lembro das primeiras eleições, só para termos o enquadramento social daquilo que é o Barreiro, do que era esta cintura industrial de Lisboa, logo no pós-25 de Abril. As primeiras eleições livres, o PCP teve no Barreiro cerca de 36 mil votos, estou a falar de cor, não tenho aqui os números, mas não estarei muito longe. O PPD na altura teve cerca de 1.000 votos. Só para percebermos qual é a base, digamos assim, de partida e qual foi o percurso que tivemos. Em 89, com o candidato Marcos Pimenta, chegámos a ter 2 vereadores.
Foi a altura que tivemos mais vereadores, mas também foi uma altura em que nós tivemos ali o Partido Socialista a fragmentar-se, a criação do PRD, que foi um pouco antes. Portanto, posso não estar a precisar bem as datas, mas foi ali naquela zona, 85, 89, por volta desta altura. Portanto, o PS desceu bastante porque houve a criação do PRD e praticamente se dividiu, e nós aproveitámos, com pessoas também com muita capacidade, para nos afirmarmos um bocadinho como alternativa. E depois, a partir daí, tivemos um fenómeno que foi a criação do quê? Dos comunistas e daqueles que eram os não comunistas e que se afirmaram como alternativa, e foi o Partido Socialista que teve força para fazer isso. A terra sempre se diz à esquerda, se bem que eu não percebo muito bem o que é que isto quer dizer. Agora, eu acho que temos hoje em dia no Partido Socialista muitos comunistas que se dizem socialista. Porquê? Porque vão atrás do poder, não há ali lógica nenhuma de convicção, zero, há lógica de interesse. O que acontece quando há poder, acaba por ser uma coisa também natural, o poder atrai muita gente, e isso também existiu. E depois acho que nas últimas eleições o Partido Socialista fez uma coisa muito bem feita. Para além de ter uma estratégia de marketing que eu acho que eles são muito bons a comunicar, acho que criaram aqui e são melhores que nós, dão-nos 10-0 a esse nível. Depois nas ideias, já nem por isso, na capacidade que têm de apresentar um conselho desenvolvido, limpo, cuidado, que dê gosto de viver, aí também já não têm, a comparar com os conselhos que são liderados pelo PSD, os mais perto, Cascais, Mafra, para não ir para um conselho daqueles mais conhecidos e mais desenvolvidos e que tem mais capacidade financeira, mas também por ter capacidade de criar essa mesma riqueza e de reinvestir essa mesma riqueza. Sim, porque era fácil abordar o caso de Lisboa, por exemplo. Certo, mas ou não indo sequer para a capital, tem sempre uma particularidade diferente, mas indo para Mafra, por exemplo, as pessoas irem a Mafra e verem o que é Mafra em termos de desenvolvimento, em termos do espaço público, por exemplo, do gosto que dá comparado com o Barreiro, não é? Isto é uma desgraça, é uma desgraça. As ruas buracadas, o lixo por recolher. Aqui ao pé de onde nós estamos, há um sítio, por acaso falei com pessoas hoje sobre esse assunto, há aqui um sítio que tem uma baia em cima de um buraco. Há 2 anos podíamos lá ir com o bolo de aniversário e cantar os parabéns ao buraco, já fez 2 anos. Eu acho que isto é uma coisa inacreditável, mas isto é assim, e acham que é único, não é? E quem fala disto, fala da recolha dos monos, dos grafites, os grafites eu não falo da arte, eu falo dos tags, ok? Agora tem outra designação, mas falo daquilo que é não ter brilho nenhum na cidade. Eu tinha vergonha de ser presidente de Câmara de uma Câmara assim, tinha vergonha. Sair à rua e estar com os meus munícipes nos sítios que as ruas não são lavadas, não são limpas, não são varridas, está tudo... Que imagem é que nós damos a quem nos visita? Portanto, eu acho que é isto. E isto como é que se faz? Faz-se com capacidade de pôr os serviços da Câmara a funcionar. Nós temos de ter serviços da Câmara com pessoas motivadas, capazes, que tenham também brilho naquilo que fazem, que tenham meios, já agora, também para fazer equipamentos. Qual foi a grande prioridade? Foi de investimento no outro mandato. Foi investir a sério nos meios tecnológicos que permitissem ter uma Barreiro TV, ter as melhores câmaras, os melhores drones, fazer as melhores filmagens das festas do Barreiro, fazer muitas festas, ter jornalistas e ter a contactar a malta ligada à comunicação social, profissionais da comunicação. Pronto, ok. Tudo à base do marketing, não é? O marketing funcionou bem. E nós, na altura, eu cheguei a denunciar em sessão de Câmara, porque fui vereador no mandato anterior, uma coisa que teve a ver com o Polis. Obra bem feita à pressa, uma boa obra, mas mal feita à pressa. O Polis acabou de ser feito e já estavam a espatifar portanto, todo o chão, porque se esqueceram de pôr condutas para servir os restaurantes que lá estavam. Por exemplo, coisas tão básicas, porque foi tudo feito à pressa. Depois destruíram não sei quantas árvores em determinados sítios. Mas estamos a plantar outras. Das 400 ou 500 árvores que lá puseram, mais das terços morreram.
porque aquilo foi tudo feito à pressa, foi tudo mal feito. Portanto, há um conjunto de coisas que até são importantes e que foram positivas, mas mesmo isso era quase só feito para o boneco, para a fotografia, para o vídeo, para ter muitos likes nas partilhas que se faziam. Para o post no Instagram. Para que as coisas funcionassem. Depois outra coisa no Barreiro. Como é que é possível nós termos das cidades, nós estamos no top 5 das cidades com maior índice de criminalidade do país? E como é que é possível que isto não alarme os nossos responsáveis autárquicos locais? Eu falei tanto disto, eu fiz propostas concretas para a criação de polícia municipal, para a criação de videovigilância, em algumas até me deram música, porque aprovavam a proposta no sentido de dizer assim, vamos estudar. O mandato chega ao fim, o que é que estudaram? Nada. Mas aprovaram uma proposta. Mas o que é que resultou dessa aprovação? Rigorosamente nada. Então a videovigilância está mais do que provado que ajuda a diminuir a criminalidade, por um lado, ajuda a que haja uma reação mais rápida das autoridades no socorro e no acudir a pessoa que está a ser vítima, seja do que for, de qualquer ilícito que esteja a ser cometido. Muitas vezes ajuda ao flagrante delito, ajuda a apanhar os criminosos e com isso também reduzir o crime. Ajuda a fazer prova e ajuda em toda a investigação que é feita depois dos crimes. Então não era possível nós termos investido enquanto autarquia, porque é uma competência da Câmara Municipal, investir. Não, por preconceito ideológico, achamos que isto não é importante. Não é importante, então tantas câmaras no país avançam com isso e nós que somos dos piores municípios do país em termos de crime, achamos que isto não é um problema, que isto não vai resolver nada. E são os eliminados, estes senhores. A própria iluminação pública em determinados sítios, alertei tantas vezes, olha, aos fidalguinhos. Quer dizer, a substituição por lâmpadas LED foi positiva. As pessoas agora dizem mal das lâmpadas LED. As lâmpadas LED não têm culpa. Era depois lâmpadas LED com a potência adequada ao tipo de zona urbana onde ela é feita. Não, fizeram tudo igual. Parece que falta sempre um planeamento mais à frente. Eu estou a pensar no agora, que é o mais rápido de Faltava fazer as coisas bem feitas. Quantas não foram... Houve N passadeiras onde puseram na altura, lembro-me perfeitamente deste episódio, uns sítios que ia ter luz própria para dar mais segurança rodoviária a quem atravessasse aquela passadeira e que aquilo tinha uns sensores que a pessoa aproximava-se 15 metros e aquilo não funciona. Mas não funciona, passados 2 ou 3 meses tem sido inaugurado, deixou de funcionar, nunca mais voltou a funcionar. É um exemplo do buraco. Não é? E tantas coisas deste género, não é, que existem, que foram feitas para o boneco, foram feitas para a fotografia, tiveram imensos likes, e metade das pessoas que depois puseram o like, ficaram, ou o comentário positivo, nunca mais lá passaram, não sabem como é que aquilo está, mas pronto, serviu o seu propósito, só que o seu propósito foi o marketing. Não devia ser, não é isso que é gerir uma cidade. Lembro-me, por exemplo, da zona da Caldeira, que não sei que constrangimentos legais é que aquilo teve, ou se houve alguns constrangimentos de obra ou assim, mas que aquilo já anunciaram para aí há 1 ano e meio, 2 anos que iam fazer a obra, o post teve muitos likes, etc. E eu vou lá correr e aquilo está... Agora acho que já está a avançar outra vez, sim, mas teve muito tempo parado e às tantas a caldeira, como taparam, não tem água e aquilo está tudo seco e não é bonito. E a roda gigante? Que foi prometida, foi anunciada, aquela está, depois passou a ser uma visão. Aparecem os outdoors, é uma promessa, mas depois, como não é cumprida, é uma visão. Pronto, passou a ser uma visão. E a Quinta de Brancampo, que ia requalificar quantas visualizações, quantos milhares de visualizações teve a Quinta de Brancampo, que ia requalificar uma das zonas de ribeirinhas do Barreiro, e as televisões, e reportagens, não sei o quê. Como é que está? E o anúncio feito pelo Sr. Presidente em relação ao Barreiro Mar, à estação antiga, portanto, e que só agora é que vai avançar com este governo, porque o atual Ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, disse às Infraestruturas de Portugal, isto é mesmo para avançar, porque teve a engonhar, aí não é culpa da Câmara, aí é culpa exclusivamente dos mesmos, dos socialistas, mas do governo, porque andaram a engonhar durante 5 anos em relação àquele projeto, as carruagens que vieram para lá, que eram para ser hotéis, ou bares, ou restaurantes, ou seja o que for, neste momento é a carcaça, tudo o resto foi destruído, vandalizado, roubado, vendido para sucata, quer dizer, e deixaram chegar a este ponto. E quantas mais coisas eu podia dar destes exemplos de coisas que foram anunciadas, que a malta durou. Agora, claro, o Barreiro ficou parado. Não ficou parado. Muita coisa privada que avançou, muita coisa pública e algumas que eu concordei, votei a favor, apoiei e que são importantes. Sim, também, que tomara portanto, 4 anos de mandato anterior, mais 3 anos e quase meio deste mandato, 3 anos deste mandato, estamos a 1 ano de eleições. Quanto é que se gastou? Quantos milhões?
por cada orçamento de Câmara agora há de estar na volta dos 100 milhões, se não estou em erro, no meu tempo eram 65 milhões. Nestes 7 anos, quantos milhões de euros foram executados, não é? 500 milhões de euros talvez em termos orçamentais. Agora, o que se fez justifica os 500 milhões de euros? Não, não justifica. Acho que o Barreiro podia estar muito melhor em muitas matérias do que aquilo que está hoje. Agora, estagnou, não se fez nada bom? Não, também não vou por aí, há coisas que são positivas. Eu acho que o estado anterior era tão mau que qualquer coisa que aparecesse de novo sem dúvida, já era sem dúvida. Uma progressividade na Se eu tiver um carro sociedade. a andar a 10 à hora, é isso. Não é? Ganha corrida ao carro que não anda, está variado, está parado, e é mais ou menos o exemplo que eu costumo dar. E é mesmo isso que estamos a falar. Não é? Então, e aproveito que tu Agora, disseste... com isto tudo, porque é que nós não elegemos? Eu acho que, primeiro, porque eles são muito bons no marketing, e nós fomos um bocadinho vítima de uma estratégia também brilhante, eu tenho de lhes tirar o chapéu, porque eles conseguiram enganar completamente os barreirenses. Passaram uma mensagem de que há uma sondagem que dá o Partido Comunista e o Partido Socialista taco a taco no Barreiro. E cuidado que isto vai voltar para trás. E apelaram ao voto útil, digamos assim, um voto útil que nós temos de ter nesta força política, porque senão voltam os outros, isto volta outra vez a ser o que era e não saímos daqui. E muita gente acreditou nesta conversa, que era conversa fiada, porque não havia sondagem nenhuma, porque os estudos que eles podiam ter internamente não lhes davam nada daquilo, davam-lhes uma maioria absoluta e um reforço da sua maioria através de uma maioria absoluta, mas houve muita gente que foi atrás disto. Portanto, reparem, o discurso deles é atenção que isto está taco a taco, e, portanto, o PCP pode regressar. Cuidado que isto não pode voltar para trás. Quais foram os resultados? Eles tiveram 20 mil votos e o PCP teve 7 mil votos. 20 mil para 7 mil. E as pessoas acreditaram nisto. Muita gente lá está, não segue, não acompanha, nunca foi ver resultados anteriores e acreditou nesta narrativa. Então houve muita gente de outros partidos. Isto foi uma coisa que aconteceu em todos os partidos. O PS tem mais de 3 mil votos para a Câmara Municipal do que tem para os outros órgãos. Freguesia ou Assembleia Municipal. Isto prova o quê? Que houve muita gente que é de outros partidos, que votou nos outros partidos para ter representantes de outros partidos nos outros órgãos, mas que disse assim, não, mas eu não quero que isto volte para trás, eu vou votar no Partido Socialista para garantir que o PCP não ganhe. Pois o PCP tem 2 vereadores e entregam 7 vereadores ao Partido Socialista, nós ficámos de fora, outros partidos novos que surgiram, que se candidataram também não elegeram, outros mais antigos, como o Bloco de Esquerda, ou mais recentes como o Chega, não elegeram. O que é que eu acho que as pessoas ganharam? Ganharam uma maioria absoluta e com a maioria absoluta ganharam uma arrogância absoluta. Acho que há hoje uma arrogância absoluta na Câmara Municipal que não ajuda nada nem ninguém. É a minha opinião, é aquilo que eu ouço de muita gente, que se queixam de problemas e que são completamente desprezados porque uma maioria absoluta deste género nunca fez bem a ninguém. Porque o poder conforma-se, o poder acomoda-se, o poder deslumbra-se, e deixa de resolver os problemas concretos, deixa de estar disponível para responder às pessoas, para resolver problemas concretos da rua. O desleixo é tanto em relação àquilo que são rupturas de água. Ficam meses, se for preciso, a correr água. É um recurso, é um bem escasso, é algo que nós tínhamos que preservar como um recurso, como um bem não sei o quê, e alguém está a pagar, para além do resto, não é? E ninguém quer saber, é um desleixo completo, como estes exemplos, depois de tudo aquilo que é o dia-a-dia da cidade, do espaço público que eu falei, ou destas questões da insegurança e de outras, que têm a ver com muitas outras matérias. Como é que é possível nós termos uma população num concelho que é também ainda parte do dormitório e que precisa de estacionamento na estação dos barcos para ir para Lisboa? Como é que é possível termos terrenos camarários lá que estão livres há não sei quantos meses e onde antes era um estacionamento em terrenos do Estado, aqueles terrenos passaram para a autarquia, cortaram o estacionamento. 300 ou 400 pessoas que todos os dias punham ali os carros, agora estacionam de forma abusiva, muitos são multados, outros estacionam de facto onde não devem, outros... Quer dizer, mas porquê é que nós não criamos condições para as pessoas? São pessoas que vão trabalhar todos os dias para Lisboa. Então não é uma coisa que a autarquia se podia preocupar, uma vez que passaram a ser terrenos municipais. Coisas deste género. Preocupam-se com outras coisas. Não dá likes, não. É isso. Então, e como é que achas que o PSD pode, ou seja, falta um ano para as eleições, mas sensivelmente, que trabalho é que pode ser feito para, de facto, voltarmos a eleger pelo menos um vereador, não é? É a minha esperança. Eu acho que também esse tal voto útil vai desaparecer porque as pessoas já se habituaram ao PS. Sim. E vamos ver se não vai ficar mais repartido, que partidos novos é que podem eventualmente aparecer. Para chegar a um vereador é difícil, no Barreiro, que é muito conservador, mas
veremos como é que serão os resultados, como é que o PSD poderá fazer uma boa campanha para almejar voltar a ter um vereador, pelo menos. Desculpa, queria também que tu abordasses um bocado qual é o papel de nós, de juventude, para que isso seja concretizado. Eu começava por aí. Eu acho que o papel da juventude, seja JST, sejam jovens em geral, é um papel de tentarem ser irreverentes. Felizmente hoje os jovens têm uma possibilidade que muitas vezes os avós, os pais talvez alguns já tivessem, outros não, mas os avós muitas vezes não tiveram, que é de conhecer, que é de ter mundo, que é de conhecer outras cidades, a começar pelo nosso país, que é de poder comparar, que é de poder visitar outras terras que são bonitas, bem organizadas, que funcionam, têm serviços públicos. Nós precisamos da Câmara de um papel, de um documento para tratar de uma outra coisa qualquer que chegue lá e que aquilo funcione, que não fique não sei quanto tempo à espera, mas que possa ter brio quando leva, que possa ter pessoas a visitar esse concelho, que possa ver o que é um cuidado público, o espaço público cuidado e um conjunto de outras matérias. Ou seja, termo de comparação. E se há termo de comparação, podem ser exigentes, devem ser exigentes, que haja segurança, que possa haver vida noturna, que possa haver oferta em termos de ensino de qualidade, que possa haver a valorização dos estabelecimentos de ensino que cá estão e que não apareçam nos rankings sempre pelos piores motivos, que é muitas vezes, infelizmente, o que acontece também nas escolas aqui. E eu acho que tudo isto é barreiro e tudo isto é construído também pelos jovens e para os jovens e para o futuro dos jovens. Portanto, o que é que tem de ser? Irreverentes, exigentes, e como têm mundo e como têm termo de comparação, falar com todos os outros colegas e abrir-lhes os olhos. É isto que querem, não podemos ser melhores do que isto, não temos ambição para mais e para melhor. Eu acho que tem de ser por aí. Foi isso que também, de certa forma, para além das injustiças que me motivou quando vim para a política, e eu acho que tem de ser isso que deve motivar qualquer jovem, não é? Aquela lógica de nós somos bairristas, eu gosto da minha terra, eu nasci no Barreiro, eu gosto do Barreiro, mas eu queria ver isto muito melhor do que aquilo que está. E eu tenho comparação com outros lados que vejo que estão, de facto, melhores do que nós. Então, acho que temos de ter essa ambição, não é? E acho que é por aí que a juventude pode marcar a diferença. E se queremos mudar a prazo, tem de ser pela juventude. Novos habitantes, novas urbanizações que trazem novos habitantes e através da juventude. Acho que tem de ser muito por aí. O que é que o PSD tem de fazer? Tem de apresentar um conjunto de pessoas capazes, credíveis, que têm quadros muito qualificados, que são capazes de fazer a diferença, e eu não tenho dúvidas, conheço as pessoas, sei que o PSD tem todas as condições para isso, uns mais jovens, outros menos jovens, mas têm todas as condições de o fazer, uma lista a esse nível muito que se complete, heterogénea neste sentido, que se complete todos os membros que se completem uns aos outros, em termos etários, em termos de especialização profissional, etc, etc, etc. Portanto, e que volte àquilo que é o seu programa, que se volte a preocupar com as questões relativas à insegurança, com as questões do espaço público, com a melhoria da qualidade de vida, com o baixar os impostos, também impostos municipais, àquilo que é a classe média barreirense, etc, etc. Portanto, acho que há esse trabalho para dar continuidade, é um trabalho que tem vindo a ser feito ao longo dos tempos e acho que pode e deve ser reforçado com o papel da JST, uma JST que está muito ativa, que é muito representativa dos jovens desta nossa cidade e, portanto, acho que tem todas as condições o PSD para voltar a ter representantes ao nível de todos os órgãos do poder local, reforçando bastante a sua posição e, sim, voltando a ter voz na autarquia, que acho que é fundamental. E eu acho que as pessoas, muitas delas se arrependeram, independentemente das pessoas, porque acho que é o partido e aquilo que é o programa que nós defendemos, que tem de estar representado. Eu acho que há muitas pessoas que perceberam que deixou de haver uma voz que se preocupasse com N coisas que eles próprios se preocupam. E nós temos, ao longo dos anos, com vários vereadores, não foi só comigo, provas dadas de trabalho concreto. Na área social, que tivemos com vereadores como Mendes Costa, como José Engrossa, como Eduardo Xavier, na área ambiental, que tivemos comigo, ou com o Nuno Banza, ou com outras pessoas que nós tivemos ao longo dos anos. Portanto, nós temos provas dadas de sermos pessoas trabalhadoras, sérias, que apresentamos resultados e que conseguimos, de facto, mudar as áreas que mudámos, conseguiríamos mudar uma cidade para melhor, se fosse essa a responsabilidade, se as pessoas nos quisessem dar essa responsabilidade. O que é que temos de melhorar? Garantidamente a comunicação. E aí também contamos
Este podcast acho que é um bom começo. Para sabermos como é que podemos e devemos chegar às pessoas, utilizando também estas novas ferramentas dos dias de hoje, nunca perdendo a questão da proximidade. Falar com as pessoas olhos nos olhos e dizer-nos, porque acho que isso também transmite verdade. Eu acho que é importante a verdade na política. E poderemos esperar um Bruno Vitorino com um órgão local novamente? Ou está fora de questão? Não, eu acho que já dei um contributo bastante grande ao meu concelho, ao longo dos anos, das posições que fui assumindo, dos projetos que deixo. Acho que deixo algumas marcas que são nossas, que são do PSD, que são também da JSD, porque eu ainda comecei nesses tempos sendo militante da JSD, ao nível das políticas ambientais, ao nível da Mata Nacional da Machada, ao nível do que criámos da Agência Local de Energia e de todas as questões que tivemos do ponto de vista da eficiência energética, da sustentabilidade como um todo. Acho que muitas marcas, ao nível de intervenção das lutas que tivemos por estes temas, olha, a questão do combate à criminalidade, a luta por uma sociedade mais segura, acho que deixamos aqui muitas marcas concretas que ficam para a cidade, se a cidade as quiser aproveitar, mas acho que já dei o meu contributo a esse nível. São tempos novos. Dei o meu contributo enquanto deputado, junto do Governo, na influência de muitas decisões que foram tomadas aqui por governantes, a unidade de radioterapia do Hospital do Barreiro, o posto da GNR de Santo António da Chaneca existe porque consegui falar, enquanto deputado da Assembleia da República, tinha essa possibilidade de chegar aos governantes e aos decisores políticos e de os sensibilizar para a necessidade que existia de alguns desses equipamentos, estes e outros. Portanto, acho que deixo esta minha marca e este meu contributo para o desenvolvimento da cidade. Não vou desaparecer daquilo que é a discussão pública, política dos diferentes temas, mas acho que do ponto de vista dos protagonistas, acho que está na altura de termos outros. Acho que faz todo o sentido, até porque nós temos outros quadros que são tão bons ou bem melhores, até alguns bem melhores do que eu, e que vão dar conta do recado. Uns também como jovens, que eu acho que também têm de se afirmar bastante nas listas do PSD, porque nós temos também quadros jovens com muita capacidade, com muito conhecimento também daquilo que é, e acho que do que é o Barreiro, do que é que são as outras cidades, do que é que tem de mudar, e eu acho que é também por aí que nós temos de mostrar e de fazer diferente dos outros, não é? Saber ter essa capacidade para novos rostos, novos protagonistas, mas sim, agarrar muito daquilo que foram as nossas bandeiras, porque são as corretas. São as corretas e é aquela visão de cidade que tem permitido melhorar e muito outros concelhos do país, que quando comparados com o Barreiro, dão 10-0, infelizmente para nós, que moramos cá, ao nosso concelho. Bem, para finalizar o episódio, tenho aqui o nosso segmento que se chama Descascar Laranjas, este é o mesmo nome do podcast. Devo dizer um disclaimer, acho que... Sim, podes pegar na laranja, acho que não tem problema nenhum. É uma cor bonita, é uma cor bonita. Devo dizer que as perguntas são inteiramente responsabilidade da Comissão Política da JSD, portanto não me cabe a mim fazer estas perguntas, eu sou apenas o intermediário. Estou com medo. E são perguntas rápidas, portanto eu vou-te dizer isto ou aquilo e tu vais ter de escolher, ok? As perguntas são rápidas, não quer dizer que a resposta seja rápida, pode ser algo tentar ser o mais rápido possível, que é para isto ficar mais interessante. Vou tentar ser genuíno, mas estou com medo. Primeira pergunta é, preferias que voltássemos a ir a eleições ou chegar a um acordo com o Chega? Eleições. Ok. Preferias tomar um café com a Mariana Mortágua ou jantar com o Rui Rio? Isso é um dilema que não se coloca a ninguém que se gosta. Vocês não gostam mesmo nada de mim. Vá, tens de escolher. Não respondo. Recuso-me a responder. Vá, escolhe lá um. A Mariana Mortágua há de ser de boa conversa ou não? Não. Ok. Não era capaz. Estava a tentar aqui arranjar uma ponte. Não era capaz, não. Acho que mesmo assim preferia o Rui Rio. Ok. Preferias ser eleito Presidente da Câmara Municipal do Barreiro ou seres eleito Secretário de Estado da Educação para acabar com a ideologia de género nas escolas? Isso era clarinho, isso era logo. Se fosse Secretário de Estado era a primeira medida. Mas preferias então ser Secretário de Estado? Sem dúvida. Se pudesse deixar essa marca, acho que era um grande contributo que daria ao meu país. Preferias almoçar com o Presidente da Câmara, Frederico Rosa, ou com a Ministra Margarida Balseiro Lopes? Garantidamente com a Margarida. Eu dou muito bem com a Margarida Balseiro Lopes e reconheço o trabalho que ela tem feito. Recentemente tiveram uma discordância, não foi? Acontece, num partido democrático acontecem discordâncias e garantidamente sobre o tema provavelmente vão haver mais. Ela defende as convicções dela, eu defendo as minhas.
Ela não abdica das convicções dela, eu não vou abdicar das minhas. Só que neste particular sou eu que tenho razão. E por fim, se deixasse a política, portanto, amanhã já não eras político de profissão, portanto tinhas de enverdar por outro caminho, preferias ser presidente do Sporting ou presidente da Associação de Estudantes da escola Secundária de Santo André? Presidente da Escola de Santo André. Se voltasse o tempo para trás, ficaria O amor ao Sporting não puxa... satisfeitíssimo com poder voltar, mas não podendo voltar para trás. Portanto, e com esta idade acho que já me ficava mal o cargo. Presidente do Sporting. O amor ao Sporting puxa mais alto, não é? E não vende ioguiocaras. Fica aqui para um clipe do TikTok, que é para o Sporting não vender o guiocras. Bem, acho que foi uma conversa super interessante. É uma boa abertura deste novo projeto da JST Barreiro. Eu pelo menos adorei estar aqui deste lado. Obrigado. Muito obrigado pelas perguntas, muito obrigado Espero que tenhas gostado, é um bocado por aí. Não sei como é que isto se faz agora, mas cortem lá o que puderem cortar para isto não ser uma seca muito grande. Não, acho que não, acho que está bom. Bem, obrigado, Bruno. Quanto a nós, vemo-nos no próximo episódio, não é? Deixem like, subscrevam essas coisas todas, sigam-nos no TikTok e no Instagram e vêm mais coisas giras. Portanto, até à próxima.